Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast. São as duas principais formas de transmissão: YouTube, podcast. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo nosso canal no YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita a transmissão principal. Já como podcast, está disponível no Spotify e no Anchor e em outras plataformas semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp. Portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e o mais importante disso tudo com certeza, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, no WhatsApp, no Anchor, no Spotify. Meu amado, não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhando esse material, com certeza é uma forma de divulgação do Reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata principalmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, vamos orar ao Senhor e vamos que vamos. Amém, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos o Senhor e te agradecemos, meu Pai querido, pela oportunidade que temos nesse dia, mais uma vez, de ler a Tua Santa Escritura, a Tua Palavra, o acesso, a liberdade, Pai, que nós temos aqui onde nós estamos, de ler a Tua Santa Escritura a hora que nós bem quisermos. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está junto comigo, agora acessando esse material, acessando essa leitura, que o Senhor possa os abençoar, abra os seus ouvidos e os seus olhos para que eles possam entender a Tua Palavra, para que possam chegar mais perto do Senhor, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido dia após dia estar aqui e tem nos dado, Pai, a oportunidade, através dessas plataformas digitais, de espalhar o Teu Evangelho, de jogar a rede, ó Pai. Nós agradecemos, glorificamos ao Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos direcione nesse dia e nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Alô, pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 16 de março do ano de 2021, e a nossa leitura de hoje está em Números capítulos 5 e 6 e Lucas capítulo 21 no Novo Testamento. Já abra sua Bíblia, sua espada, e vamos lá para o livro de Números capítulo 5, verso 1, vamos que vamos.
O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem um arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição, e acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com o que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculta aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pagará de pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. 19. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sobre o domínio de seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro, e com a água amarga as apagará, e fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado de beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém? Nós finalizamos aqui o capítulo 5 do livro de Números e agora vamos lá para o capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte,
Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate do seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará, quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça do dia da sua purificação. No 7º dia, ele rapará a cabeça. No 8º dia trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Verso 12. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado e, pegando o cabelo, porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãezinho bem fino, feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o narizeu pode beber vinho. Esta é a lei para o narizeu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer. Assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, aleluia. Amém, meus amados, aqui finalizamos por honra e glória do Senhor Jesus Cristo a leitura do Antigo Testamento de hoje, dia 16/3 do ano de 2021. E vamos agora lá para o Novo Testamento. Lembrando que lá no Novo Testamento estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o nosso doutor amado, grande amigo, discípulo de Paulo, né? Nosso amado doutor. Vamos então para o livro de Lucas, capítulo 21, verso 1. Vamos que vamos. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto?
E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Opa! Verso 11, vamos repetir o verso 11. Haverá grandes terremotos, antes disso falou de guerras de nações contra as nações, né? Ou seja, reinos contra reinos, guerras globais e mundiais em vários lugares, né? Haverá grandes terremotos, existem, epidemias, ou seja, algo global, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. 12. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso aconteceu com cada um dos seus apóstolos, né? Inclusive João ficou preso ali na ilha de Patmos. Tentaram inclusive matá-lo dentro de um caldeirão de óleo quente ou água quente, acho que óleo quente, né? Mas ele não veio a morrer, não veio a falecer, e logo depois ele recebe a revelação vinda do próprio Senhor Jesus para que escrevesse o livro de Apocalipse. Vamos continuar. Paramos aonde? Verso 13. Isso acontecerá para que vocês tenham testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexibilidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira de todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que no coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face da terra. Muito importante, meu amado, esse versículo 34 e 35. O Senhor Jesus nos mandando vigiar, nos mandando estar atentos quanto às coisas que acontecem na terra, em todas as áreas, em todas as situações do que acontece, dos sinais que Ele nos diz que acontecerão, que anteciparão a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo nos ares. Então, é para que nós ficássemos atentos ao que Ele escreveu. Então, lógico que não devemos alarmar ninguém, né?
criar nenhum tipo de espanto, nenhum tipo de terror, ficar aterrorizando as pessoas. Mas é necessário que se haja uma vigilância, é necessário que fique esperto, é necessário que nós fiquemos atentos às coisas que estão acontecendo no nosso meio, no meio da sociedade, no meio da natureza. O Senhor fala de várias coisas que acontecem tanto na sociedade, como guerras, por exemplo, como coisas e catástrofes da natureza, como terremotos, os mares, os poderes dos céus, vários tipos de coisas acontecendo, epidemias, fome. E o Senhor diz para nós no versículo 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Meu amado, quando ele fala preocupações deste mundo, está ligado a vários tipos de coisas, das quais nós falamos já nos versículos anteriores, em outros capítulos, em outros livros. As preocupações dessa vida que é limitada, que é temporária. Nós estamos aqui temporariamente, né? Se nós vivemos toda a vida, cerca de 70 a 80 anos geralmente. Isso se não formos embora dessa vida antes, e todos nós passaremos pela morte, como sempre falamos. Mas não fiquemos preocupados com as coisas dessa vida, desse mundo, nem com medo da morte, nem com medo dessas coisas que acontecerão, ou então colocando coisas das quais se vivem nesse mundo, coisas que são importantes para esse mundo, importantes para nós nesse mundo, acima das coisas de Deus, acima das suas ordenanças, acima dos seus mandamentos, né? O ide do Senhor Jesus, a pregar o evangelho a toda criatura, os batizando, os fazendo discípulos, né? Nós estamos fazendo isso, estamos pregando o evangelho, estamos fazendo discípulos, estamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos pregando em tempo e fora de tempo, seja na nossa casa, para os nossos filhos, esposa, marido, para amigos, para vizinhos, no trabalho, seja onde estivermos. Estamos servindo o Senhor dentro do templo e fora do templo, né? Como estamos levando a nossa vida? O Senhor realmente está em primeiro lugar? Estamos cumprindo realmente com todas as ordenanças que Ele nos deixou, né? Isso está ligado a crer. Se eu creio, logo eu obedeço. Obedecer é uma consequência de crer. Agora, crer só de lábios não existe, tá? Então, na verdade, a pessoa não crê. E o 35, como uma armadilha, né? Cuidem para que vocês não sejam pegos de repente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Verso 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor se retirava para estar em oração, em santificação no Monte das Oliveiras, e logo cedo, né, bem cedinho, estava no templo já ensinando e pregando a quem quisesse ouvi-lo. Amém? Estejamos vigilantes e possamos ser imitadores de Cristo, reflexo do que Ele viveu nessa terra de fato, verdadeiramente, não como uma lenda, não como fábula, não da boca para fora, mas de verdade. Cristãos verdadeiros que não se acovardam, que permanecem de pé em meio a todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de leitura bíblica, por mais um dia onde o Senhor nos proporcionou uma espetacular leitura, uma aula de como devemos proceder, ó Pai, nessa terra enquanto vivemos, de como podemos ser reflexo do Senhor Jesus, de como podemos ser testemunho para o mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nos usa, Pai. Usa a mim, usa os meus irmãos que estão acompanhando para ganhar pessoas para Cristo, seja através das nossas palavras, seja através das nossas atitudes. Oh Deus Todo-Poderoso, nos use em Tuas mãos conforme a Tua santa vontade. Eu sei que o Senhor levou cada um qual a sua vontade, segundo a personalidade que o Senhor colocou sobre cada um, segundo o ministério que o Senhor levantou para cada um. Mas na Tua palavra o Senhor disse que a todos nós é levantado o ministério da pregação, do ide,
e de frutificar, de fazer discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que onde estivermos, ó Pai, possamos ser realmente testemunhos, ó Pai, vivos, ó Pai, da Tua presença, do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, da transformação, que possamos ter o caráter segundo o caráter de Cristo, de mansidão, de paz, de amor, né? Que possamos tratar bem as pessoas, que possamos realmente, ó Pai, ter paciência, paz, amor, uma palavra amiga, uma palavra de carinho, que as pessoas possam ver em nós um refúgio, aquela paz verdadeira que nós temos do Senhor, que herdamos de um novo nascimento em Cristo Jesus. Então que possamos ser um bom exemplo para esse mundo e que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, e querer, desejar essa salvação, desejar essa alegria, desejar essa esperança que nós temos, mas que o mundo não possui, porque nós conhecemos a verdade, o caminho, a vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor possa abençoar o ICMA-Cast, Lâmpada para os Meus Pés, que possa alcançar mais vidas e que pessoas possam ser ganhas através do Evangelho, ou mesmo que, se não alcançar pessoas que precisam ser ganhas para Jesus, mas que possa alimentar as pessoas que já estão em Cristo, trazer uma maturidade espiritual, trazer um tipo de libertação, de cura, algo que essas pessoas necessitam, que encontrarão somente na Tua Santa Escritura. Nós te agradecemos e glorificamos ao Senhor, Pai. Amém e amém. Amém, 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 glória a Deus. Nós finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA-Cast, Lâmpada para os Meus Pés, e eu agradeço pela tua presença, pela sua participação. Se você está aqui porque você tem participado, tem lido a palavra, já estamos aqui no momento de conclusão e agradecemos ao Senhor pela sua vida. Amém, meu amado? Que você possa ter sido abençoado através dessa espetacular leitura da Santa Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vim te pedir, mais uma vez, que se você não segue alguma das nossas plataformas, ou não curte, ou não participa, não interage, eu peço que você interaja conosco, né? Não perca tempo, interaja, vai lá, adiciona alguma dessas plataformas, né? Como favorita elas em algum local para que você possa ter acesso, tá bom? Seja no YouTube, seja através das plataformas de podcast, que são várias das quais são compartilhadas, que você possa desfrutar da palavra de Deus para que você possa crescer dia após dia. E outra coisa que eu te peço, que é muito especial, que você compartilhe esse material. É um material onde nós trabalhamos todos os dias, oramos ao Senhor, nos santificamos para entregar esse material, essa leitura, para que possa abençoar a vida de outras pessoas, né? Não só de pessoas que são normais, que leem, mas existem muitas pessoas que já não conseguem ler, né? Que às vezes não enxergam, têm uma dificuldade na leitura, ou tem um problema na vista, ou são pessoas mais de idade. Então esse material tem ajudado as pessoas também, eu acredito nisso. Então esse material serve para todos nós, para que sejamos abençoados, para que possamos crescer em maturidade, que possamos chegar à idade do adulto espiritual, né? Possamos realmente chegar a estarmos firmes e fixados no solo forte e fixo que é Jesus Cristo, o nosso fundamento. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E lembrando, como sempre gostamos de lembrar aqui no final, é que eu ou todos nós não podemos convencer ninguém, mas nós jogamos, lançamos a rede, plantamos a semente do Espírito Santo, e Ele sim, nós apresentamos o Espírito Santo, Ele que convence as pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, estaremos aqui novamente para mais um ICMA-Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Deus te abençoe, tchau, tchau, e até a próxima.